Eles não só chocaram a plateia, chocaram o próprio Johnny Carson. Por trás daquele sorriso sarcástico e controlado e da sagacidade lendária, Carson já tinha visto de tudo. Ou assim ele pensava. Mas, quando certas lendas da Era de Ouro subiam ao seu palco, os sussurros o seguiam como sombras. Nos bastidores, Johnny não era apenas o apresentador favorito da América. Ele era o cofre dos segredos de Hollywood. E esta noite, vamos escancarar esse cofre. Estes não eram os convidados glamourosos de sempre. Eles viviam vidas duplas, vidas que os estúdios tentaram desesperadamente esconder, mas que escapavam em olhares nervosos, piadas ousadas e momentos não roteirizados. No ar, Johnny ria. Nos bastidores, os produtores suavam. O que a América pensaria se soubesse a verdade? Carson uma vez brincou. Alguns convidados não precisavam de cartões de deixa, precisavam de confessionários. Do charme magnético de Rock Hudson ao brilho extravagante de Liberace, às parcerias surpreendentes de Cary Grant, estas histórias não são só sobre fama, são sobre desejos proibidos numa era com medo de exposição. Esta noite, revelamos 9 estrelas da Era de Ouro cujos segredos fizeram até Johnny corar. Agora, digam-nos de onde nos assistem e qual estrela acham que lidera a lista de Carson das vidas secretas mais chocantes de Hollywood? Quando Rock Hudson fez sua aparição no palco de Carson, ele trazia consigo uma presença tão marcante que impunha um silêncio absoluto em toda a sala. Alto, ombros largos, incrivelmente belo, era o homem que toda mulher sonhava e todo homem invejava. Carson, que costumava ter o controle, se viu cedendo ao charme de Rock, os sorrisos astutos, a voz grave, a risada que preenchia o estúdio. Mas por trás da imagem de galã de smoking havia um segredo que Hollywood se esforçava ao máximo para manter oculto. No ar, Rock esquivava-se das perguntas com destreza. Quando Johnny o provocou sobre ser o maior galã, Hudson sorriu e respondeu: "Bem, Johnny, você não pode acreditar em tudo o que lê nos jornais." A plateia rugiu, mas para os que sabiam, não era apenas uma frase qualquer. Era uma verdade de 2 gumes. Nos bastidores, sussurros corriam. Executivos do estúdio arranjavam casamentos, orquestravam sessões de fotos e mantinham repórteres de tabloides afastados. Os amigos mais próximos de Rock admitiram depois que seus romances reais eram com homens, cuidadosamente ocultos de um mundo que não estava pronto para aceitar. Johnny, sempre discreto, nunca forçou demais, mas fontes internas alegaram que Carson admitiu em particular que Hudson era o único convidado cujo charme parecia um aperto de mão secreto. Digite 1 se você acha que a vida secreta de Rock Hudson foi o segredo aberto mais trágico de Hollywood. 2. Liberace, o artista extravagante que enganou a todos. Aproximadamente 300 palavras. Quando Liberace entrou no The Tonight Show, com lantejoulas brilhando sob as luzes do estúdio, Johnny Carson recostou-se na cadeira com aquele sorriso malicioso. Ele sabia que o público teria uma noite e tanto. Liberace não era só um convidado. Ele era um espetáculo de um homem só. Seus anéis brilhavam, sua capa reluzia, e seu sorriso era tão grande que engolia o estúdio inteiro. Ao vivo, Carson o provocou sobre seu guarda-roupa. Que traje e tanto! Johnny gracejou. Sem perder o ritmo, Liberace ronronou. Ora, muito obrigado, Johnny. É só o que visto para ir ao mercado. A multidão urrou, mas por trás das piadas exageradas e do estilo teatral havia outra história. Uma sussurrada, mas nunca confirmada durante sua vida. Liberace vivia num armário de vidro, deslumbrando a América com shows extravagantes, enquanto negava os rumores sobre sua vida pessoal. Numa época em que ser exposto podia acabar com uma carreira da noite para o dia, ele transformou sua extravagância em armadura. Carson admirou a habilidade. Fora do ar, ele disse aos colegas que Liberace era um dos convidados mais perspicazes que já enfrentara. Sempre 3 passos à frente, sempre no controle. Pessoas de dentro sabiam que os romances de Liberace eram reais, mas escondidos nas sombras. Processos, escândalos, sussurros em salões de Vegas, tudo tentou arrancar a máscara, mas ele sempre ria por último. No palco de Carson, ele se fez de desentendido. Em particular, ele vivia como queria. Deixe 2 se acha que Liberace foi o maior escapista de Hollywood, um homem que fez da fofoca brilho. 3. Cary Grant e Randolph Scott, o estranho casal de Hollywood. Quando Cary Grant apareceu no programa do Carson, ele encarnava o perfeito cavalheiro inglês. Elegante, espirituoso, charmoso sem esforço, Johnny o adorava. Era um homem que trocava farpas e fazia a plateia suspirar, mas quando a vida pessoal de Grant surgia, Carson pisava com
Por trás daquela aparência polida havia um dos boatos mais antigos de Hollywood. Cary Grant e Randolph Scott não eram apenas colegas de quarto. No ar, Johnny uma vez brincou sobre os anos que viveram juntos. Então, Cary, ouvi dizer que você e Randolph Scott mantinham uma casa bem arrumada. Grant sorriu, tomou um gole da sua bebida e respondeu: Bem, Johnny, dois solteiros precisam de alguém para dividir o aluguel, não é? A multidão riu, mas os olhares cúmplices, as fotos dos dois homens tomando sol à beira da piscina, a química inegável, contavam outra história. Fora das câmeras, os chamados colegas de quarto viveram juntos por mais de uma década numa mansão carinhosamente apelidada de Bachelor Hall. A máquina de relações públicas de Hollywood vendia a história de dois amigos economizando dinheiro, mas os de dentro sabiam que o laço deles era mais profundo. Os chefes do estúdio entraram em pânico com os rumores, forçando casamentos arranjados e romances encenados para manter as manchetes limpas. Carson, sempre o profissional, nunca foi além das brincadeiras, mas colegas lembravam-no dizendo: Cary era o tipo de convidado que podia te fazer rir e te fazer pensar ao mesmo tempo. Seja verdade ou um mito cuidadosamente orquestrado, a parceria de Cary e Randolph era um dos segredos mais suculentos da Era de Ouro. Comente 3 se você acha que Cary Grant e Randolph Scott eram mais do que apenas os colegas de quarto mais bonitos de Hollywood. 4. Marlene Dietrich, a feiticeira andrógina. Quando Marlene Dietrich subiu ao palco de Carson, ela não apenas entrou, ela deslizou. Vestida de lantejoulas, envolta numa nuvem de perfume e fumo de cigarro, ela trazia consigo a aura de uma mulher que vivia pelas suas próprias regras. Johnny, geralmente rápido com tiradas, parecia momentaneamente enfeitiçado. Marlene não precisava flertar. A sua mera presença perturbava o ambiente. No ar, Carson tentou encurralá-la com perguntas seguras sobre sua lendária carreira. Dietrich inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando, e respondeu naquele sotaque alemão rouco: Johnny, uma carreira não é nada sem prazer. A multidão rugiu, mas por trás daquela frase estava o tipo de verdade que Hollywood nunca quis que fosse divulgada. A vida amorosa de Marlene era notória, sussurrada nos salões, estampada em tabloides. Corriam boatos de que ela tinha amantes de todas as esferas: homens, mulheres, colegas de palco e até políticos influentes. De Jean Gabin a Edith Piaf, seus romances se tornaram lenda. Fora dos palcos, ela desafiava convenções com seu estilo andrógeno, usando ternos masculinos muito antes de ser moda. As equipes de RP do estúdio não conseguiam contê-la. Carson, ele adorava sua ousadia. Fontes internas afirmam que Johnny uma vez disse à equipe que Dietrich era a única convidada que me fazia sentir que eu não estava recebendo, mas sim sendo caçado. Na TV ao vivo, ela se fez de desentendida. A portas fechadas, ela vivia livre, destemida, sem remorso. 4. Se você acha que Marlene Dietrich estava décadas à frente do seu tempo, uma estrela que borrou todas as fronteiras e desafiou o mundo a desviar o olhar. 5. Tallulah Bankhead, a bela sulista do escândalo, aproximadamente 300 palavras. Se Johnny Carson pensava ter visto convidados imprevisíveis, Tallulah Bankhead fez questão de provar o contrário. No instante em que ela desfilou para o palco, cigarro pendurado, voz escorrendo uísque e malícia, o sorriso de Carson quase se desfez em gargalhadas. Ele sabia que o caos estava a caminho. Ao vivo, Tallulah era sem filtros. Quando Johnny perguntou sobre sua reputação por viver a vida ao máximo, ela respondeu com sua célebre frase: "Meu único arrependimento é não ter tido mais amantes." A plateia ofegou, depois gargalhou. Sensores entraram em pânico. Carson, com o rosto vermelho, tentou conduzir a conversa, mas Tallulah apenas se inclinou e sussurrou algo tão atrevido que ele perdeu completamente o fio da meada. Atrás das câmeras, Tallulah era ainda mais selvagem. Ela se gabava de casos com ambos os sexos, escandalizando uma era obcecada pela imagem. As festas em sua casa viraram lenda, bebida farta, fofocas rolando, limites desfeitos. Ela chocou os produtores ao acender um cigarro no meio da entrevista, declarando: "Querido, regras são para os chatos." Johnny mais tarde admitiu que ela foi uma das poucas convidadas que realmente o abalou. "Ela não jogava o jogo", ele confessou. "Ela fazia as regras, e você tinha que se adaptar." Dê um 5 se você acha que Tallulah Bankhead foi a maior encrenqueira de Hollywood, e talvez a mais corajosa. 6. Greta Garbo, a mulher que queria ficar sozinha, aproximadamente 300 palavras. Quando Carson apresentou Greta Garbo, o estúdio explodiu. Aqui estava a própria deusa da tela, a mulher que definia a mística, mas Johnny, sempre o anfitrião perspicaz, rapidamente descobriu que o poder de Garbo não estava no que ela dizia, mas no que ela se recusava a revelar.
Garbo era reservada, suas respostas curtas, mas magnéticas. Quando Johnny a pressionou sobre fofocas de Hollywood, ela simplesmente sorriu e disse: "Não tenho segredos, Johnny, apenas silêncio." A plateia se inclinou. Carson riu nervosamente, percebendo que não estava no controle. Ela era. Fora dos palcos, a vida de Garbo era matéria de lenda sussurrada. Rumores de romances com mulheres como Mercedes de Acosta enchiam os tabloides, embora ela nunca os tenha confirmado nem negado. Amigos afirmavam que ela cultivava seu mistério deliberadamente, recusando entrevistas, evitando multidões e vivendo privadamente em Nova York. No entanto, seu fascínio só crescia. Carson a respeitava profundamente. Fontes diziam que ele uma vez comentou: ela fazia a palavra enigmática parecer um eufemismo. Mesmo em seu silêncio, ela chamava a atenção, transformando cada pausa em teatro. A recusa de Garbo em se conformar, seja a exigência de glamour de Hollywood ou a exigência de revelação da sociedade, foi sua rebelião. E Johnny, que normalmente desmascarava convidados com uma piada, ficou sem nada além de admiração. Deixe um 6 se você acha que o mistério de Greta Garbo era mais poderoso do que qualquer confissão poderia ser. 7. Anthony Perkins, o psicopata com um segredo, aproximadamente 300 palavras. Quando Anthony Perkins se sentou em frente a Johnny Carson, a plateia viu Norman Bates, alto, educado, de fala mansa, o vizinho perfeito com uma sombra por trás do seu sorriso. Johnny se inclinou, lançando perguntas com seu charme habitual, mas Perkins respondeu com uma graça nervosa que só aprofundou a intriga. No ar, Carson o provocou sobre ser estereotipado. Perkins deu uma risada e disse: "Bem, Johnny, as mães nunca me olham da mesma forma." A plateia riu, mas Johnny notou o lampejo de desconforto por trás do sorriso. Nos bastidores, a realidade de Perkins era mais complexa. Numa indústria que punia o que fugia à norma, ele vivia uma vida dupla bem construída. Os assessores do estúdio arranjavam encontros com atrizes para fotos, mas os mais próximos sussurravam sobre seus romances com homens, ternos, turbulentos e sempre ocultos. Amigos mais tarde revelaram a dor do segredo, descrevendo-o como um homem dividido entre o desejo e o medo da exposição. Carson nunca insistiu. Fontes internas afirmaram que ele respeitava a vulnerabilidade de Perkins, chamando-o de um dos convidados mais gentis que já tive. No entanto, mesmo nessa gentileza, havia tragédia. Perkins viveu nas sombras dos códigos rígidos de Hollywood, interpretando papéis na tela e fora dela. Deixe um 7 se você acha que Anthony Perkins merecia um Hollywood que o permitisse ser totalmente ele mesmo. 8. Cole Porter, o compositor. Por trás da cortina, aproximadamente 300 palavras. Johnny Carson adorava uma boa tirada, mas até ele admitia que Cole Porter o superava. O lendário compositor, cujas letras transbordavam de sagacidade e insinuação, podia transformar qualquer pergunta em melodia. No ar, Carson uma vez perguntou sobre o segredo do sucesso de Porter. Com um sorriso astuto, Porter respondeu: "É tudo sobre amor, Johnny." Às vezes, o tipo de coisa que não se pode cantar no rádio. O público riu, mas os que sabiam ouviram a verdade nas entrelinhas. O gênio de Porter deu ao mundo Night and Day, I Get a Kick Out of You, Anything Goes. Mas por trás das luzes da Broadway e do reconhecimento de Hollywood, havia um homem cuja vida privada era cuidadosamente velada. Embora casado, seus romances mais profundos eram com homens, vividos discreta e cautelosamente. Amigos diziam que suas festas eram lendárias, noites brilhantes onde letras codificadas e olhares sussurrados falavam mais alto que palavras. Carson admirava o brilho de Porter. Pessoas próximas lembram Johnny dizendo: "Cole era o convidado raro que não precisava de piadas. A vida inteira dele foi uma piada final longa e perfeita, mas por trás do brilho havia tristeza." Os últimos anos de Porter foram marcados por doença, isolamento e a dor de esconder muito por muito tempo. Deixe um 8 se as músicas de Cole Porter ainda carregam as verdades secretas que Hollywood tentou silenciar. 9. James Dean, o rebelde que amava sem regras. Quando o nome de James Dean era mencionado no programa de Carson, mesmo muitos anos após sua morte, a atmosfera do lugar mudava completamente. Dean viveu apenas 24 curtos anos, mas sua lenda era maior que a própria vida, e o mesmo acontecia com todos os boatos. Johnny uma vez o descreveu como um homem que ardia tão forte que incendiava cada história sobre ele. Clipes de Dean no ar revelavam um sorriso tímido, um murmúrio, uma energia inquieta. Mas fora do ar, os sussurros pintavam um quadro mais selvagem. Amores com homens e mulheres, noites imprudentes em Hollywood, amantes que o lembravam terno num momento e tempestuoso no seguinte.
Os chefes se esforçaram para enterrar a especulação, desesperados por preservar sua mística de rebelde sem causa. Carson nunca o conheceu, mas sempre notou seu magnetismo. Pessoas próximas lembravam Johnny dizendo: Dean não atuava, ele vivia, e isso assustava as pessoas. Sua abertura para amar sem regras, para borrar toda a linha que a sociedade tentava traçar, só aprofundou o mito. No fim, a vida de James Dean foi um meteoro, deslumbrante, breve, impossível de conter. Para Carson e para a América, ele permaneceu a eterna incógnita, quem ele realmente era por trás daqueles olhos ardentes. Digite 9 se você acha que a vida secreta de James Dean foi o toque final de sua lenda trágica. Eles não eram apenas estrelas de Hollywood, eram enigmas, vivendo vidas duplas numa era que exigia máscaras. Para Johnny Carson, apresentá-los não era só televisão, era teatro, tensão e, às vezes, confissão. Do coração oculto de Rock Hudson ao brilho escapista de Liberace, da desafiadora Dietrich às linhas borradas de James Dean, cada convidado trazia uma verdade que Hollywood temia, e o público só podia adivinhar. Carson uma vez brincou: eu não apresento um talk show, eu apresento um confessionário. E de muitas maneiras, ele estava certo. Essas entrevistas se tornaram cápsulas do tempo, momentos em que a verdade brilhava sob o riso, quando um olhar ou uma piada carregava o peso do escândalo. Mas além da fofoca, reside algo mais profundo: resiliência. Essas estrelas viveram audaciosamente, mesmo que tivessem que viver em código. Transformaram a vergonha em arte, o segredo em fascínio, o silêncio em legado. E Carson, tranquilo atrás da mesa, estava apenas tentando acompanhar. Se estas histórias te chocaram, te fizeram sorrir, ou te deram novo respeito pelos rebeldes ocultos de Hollywood, inscreva-se, comente e compartilhe este episódio com amantes dos segredos da Era de Ouro. Aqui é o Vintage Hollywood Files, onde o passado nunca se esconde. 10. Rudolph Valentino, o lendário amante latino que desafiou todos os rótulos. Quando Johnny Carson mencionava Rudolph Valentino em seu programa, mesmo décadas após a morte do astro, a plateia se agitava. Valentino não era apenas um ídolo do cinema mudo. Ele era o homem que fazia as mulheres desmaiar e os homens se roer de inveja. Carson, sempre com um sorriso astuto, o chamava de a primeira estrela de cinema que podia escandalizar um país apenas por ficar parado. No ar, Johnny recontava a histeria do auge de Valentino, mulheres desmaiando nos cinemas, multidões esperando fora das estreias, a imprensa o rotulando de grande amante, mas por trás das manchetes havia uma vida muito menos direta. Fontes internas sussurravam sobre casos com homens e mulheres, uma fluidez que não cabia nos rótulos rígidos da época. Amigos o descreviam como sensível, romântico e autêntico, mesmo quando estúdios tentavam polir sua imagem numa fantasia heterossexual pura. Carson, um mestre da ironia, brincou: Valentino deixava tantos homens nervosos que você pensaria que ele estava atrás das esposas deles, ou talvez dos maridos. A multidão riu, mas a frase insinuava algo mais profundo. Na época de Valentino, as colunas de fofoca o pintavam como mulherengo e efeminado, uma contradição que só alimentava o mito. A morte súbita de Valentino, aos 31, provocou luto nacional. Mais de 100 mil fãs lotaram as ruas em seu funeral. Mas para Carson e para a história, seu verdadeiro legado não foi apenas como o amante latino, mas como um homem que viveu e amou fora das regras, cuja existência desafiou o molde restrito de Hollywood. Deixe 10 se você acha que o maior escândalo de Rudolph Valentino foi ousar ser ele mesmo num mundo desesperado para defini-lo. 11. Noel Coward, o espirituoso rebelde de casaca. Quando Noel Coward se sentou em frente a Johnny Carson, o ambiente mudou. Impecavelmente vestido, cigarro na mão, olhos brilhando com malícia, ele se portava como um homem que já havia ludibriado o mundo. Carson, afiado como sempre, logo percebeu que enfrentava alguém cujas tiradas foram lapidadas nos palcos do West End muito antes do Tonight Show existir. No ar, Johnny perguntou sobre a escrita afiada de Coward. Coward sorriu e respondeu: a inteligência é a verdade em smoking, querida. A plateia gargalhou, mas por trás daquela inteligência havia verdades que Hollywood e a Broadway evitavam. Os amores de Coward eram homens, vividos discretamente, mas nunca com vergonha. Fora do palco, o charme de Coward era verdadeiramente lendário. Ele dava festas onde piadas codificadas e olhares sutis contavam histórias que nenhum jornal jamais publicaria. Amigos o recordavam como alguém ferozmente leal, descaradamente extravagante e
temperava as suas peças com insinuações que os críticos chamavam de ousadas e o público de deliciosas. Carson confessou mais tarde que Coward era um dos poucos convidados que conseguia virar o jogo contra ele. Ele me fazia sentir como a deixa para a piada dele, Johnny admitiu com um sorriso, mas Carson o admirava profundamente, chamando-o de rebelde de casaca. Coward viveu décadas onde a honestidade podia arruinar carreiras, mas ele envolveu sua verdade em sagacidade, fazendo o mundo rir enquanto desafiava limites. Digite 11, se você acha que a sagacidade de Noel Coward era mais perigosa e poderosa do que qualquer escândalo jamais seria. 12. Montgomery Clift, A Bela Tragédia, aproximadamente 330 palavras. Quando Montgomery Clift surgia nos monólogos de Carson, o tom de Johnny abrandava. Era um ator completo. Beleza marcante, talento nato e uma vulnerabilidade que transbordava da tela. Mas por trás daqueles olhos tempestuosos, havia um homem vivendo com segredos que o definiram e o destruíram. No ar, Carson disse que Clift era o ator que todo diretor queria e todo estúdio temia. A plateia riu, mas os de dentro sabiam o peso daquelas palavras. A vida pessoal de Clift era blindada pelos publicitários. Rumores de seus romances com homens circulavam discretamente em Hollywood, sussurrados em voz baixa em festas e nos estúdios. Suas amizades com Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe eram reais, mas também os casos sussurrados com colegas atores e escritores. Ao contrário de Rock Hudson, Clift não disfarçava sua dor com charme. Ele a carregava, e as audiências sentiam. Carson o admirava por isso, afirmando em particular, Clift tornou a vulnerabilidade masculina antes que Hollywood estivesse pronta para isso. Um acidente de carro quase fatal em 1956 desfigurou seu rosto e o arrastou para o vício. No programa de Carson, trechos de Clift eram por vezes exibidos com reverência, um lembrete de um talento interrompido. Por trás dos aplausos, uma tragédia. Um homem que lutava contra um mundo que não o permitia amar abertamente, que encontrou consolo na atuação, mas tormento no silêncio. Para Carson, Clift simbolizava tanto a beleza de Hollywood quanto sua crueldade. Ele era, segundo os entendidos, a face do custo de ser diferente. Comente 12 se você acha que Montgomery Clift foi o rebelde mais comovente que Hollywood já tentou conter.